Graças a Deus, aleluia. Deus é bom para nós, graças a Deus, glórias a Deus, o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que vive e reina para sempre, que vela por nós, que vela pela sua palavra para cumpri-la. Louvado seja Deus, que vela pelas promessas dele, que ele tem feito para nós também para cumprir, graças a Deus. Estamos certos da vitória que ele tem nos prometido. Aleluia, Jesus. És bem-vindo a esse canal. Jesus é o único caminho do céu. Me chamo Francisca Rocha. Aleluia. E digo que você é muito bem-vindo. Graças a Deus. Aleluia. E desde já agradecendo, Senhor, que você que tem contribuído comigo, com o meu canal, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like, comentando, e pedindo oração, que em tudo isso eu agradeço, porque você está compartilhando, você está ajudando, contribuindo para o meu canal crescer. Que Deus abençoe ricamente toda a minha família que tem contribuído, aqueles meus parentes e amigos, né? E aqueles também que eu não conheço, mas pretendo conhecer, né? Aleluia, porque nós somos uma família, família de Jesus, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus, é Lucas capítulo 8, o versículo 19 ao 21. Diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aleluia, Jesus. Está vendo que maravilha? Ele estava ali ensinando ao povo e a multidão era grande. Onde Jesus estava, a multidão grande. Não tinha nem como se a sua mãe veio vê-lo, não tinha como ver ele. A mãe e os irmãos dele vieram para ver ele ali, mas não tinha nem como chegar perto por causa da multidão que era grande. Então disseram para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão ali fora e querem ver, e querem te ver. Ele foi, olhou para todos os seus discípulos e disse: olha aqui, a minha mãe e os meus irmãos são todos esses aqui, ó, os que fazem a minha vontade, o que faz a vontade do Pai, que ouve a palavra de Deus e executa, obedece, né? Louvado seja Deus. Então você vê a quem ele se referiu, né? Não é que ele estava desfazendo da mãe dele nem dos irmãos dele, eles também obedeciam a ele, também seguiam a ele, né? Mas ele está querendo mostrar para todos eles e para todos nós que todos aqueles que ouvir a palavra do Senhor, que obedecer e guardar o mandamento do Senhor, esse é a sua mãe e seus irmãos, são sua família, todos são membro do seu corpo, né? Somos uma família em Jesus Cristo, todos que procuram obedecer. Aleluia, Jesus, que esse Deus é maravilhoso, aleluia. Meus irmãos, eu quero contar uma experiência que eu passei com Deus muito tempo. Eu morava nessa região entre São Carlândia e Moçambique, aqui no Goiás. Sempre a gente morava nas roças, né? Então, eu morava numa roça, nós mudamos para esse lugar, né? Para esse lugar, uma fazenda que um irmão deu para a gente morar, nas terras dele. Meu marido roçava os pastos e a gente morava ali de graça na casa dele, só para ficar olhando e zelando, que nós estávamos querendo não pagar aluguel, né? Então, no caso, meu marido puxou para lá. E o homem deu, o irmão em Cristo, nós nem conhecia nós, e Deus usou ele e deu para nós o lugar para morar. Nós moramos mais de ano lá, que ele tinha sempre o pasto para o meu marido bater o pasto e olhar as terras dele, assim, algo. A gente ficava lá.
Mas quando eu caí nesse lugar lá, que botou a mudança, uma casa muito antiga mesmo, uma casa velha, você precisa de ver. Mas era o lugar que Deus queria falar comigo. Queria falar com meu esposo, queria falar com meus filhos, queria falar comigo. A gente, quando Deus coloca nós num lugar, nós temos que pensar, o que o Senhor quer comigo nesse lugar, né? Porque em tudo Ele tem um propósito. E eu pensei, meu Deus, meu esposo, ele não orava para perguntar, Senhor, para onde é que... O Senhor está comigo está comigo aí nessa viagem, nessa mudança? Não. Era eu que orava. Senhor, se essa porta não for do Senhor, não permita nós ir. Feche a porta. Se for do Senhor, abre a porta. Era assim, sabe? Sempre estava orando, apresentando a Deus, porque tem crente que eles não põem na presença de Deus nada. A sua mudança, seu trabalho, nada, nada. Eles andam desenfreados, né? Como o mundo, não tem direção. Então eu vou conversando com Deus, né? E de repente Deus permite nós vamos entrar para esse lugar. E eu pensei, quando cheguei lá, meu Deus, que lugar difícil. Lá só ia quem tinha negócio nesse lugar, que era, não tinha nem vizinho perto, a gente não viu os vizinhos, a não ser só uma casa que nós via na próxima fazenda, que ficava, a casa ficava no alto. Lá também era o homem que tocava roça, essa coisa, que morava lá. Aí então a gente mudou para lá e eu sempre tinha aquele propósito, meio-dia, 6 horas da tarde, às vezes pela manhã fazer culto doméstico com meus filhos, até eles crescerem e pegar cada um a sua rédea, eu mantive assim. Então lá naquela casa que a gente olhava e via essa casa, os outros vizinhos ninguém via, podia gritar que acho que ninguém ouvia, que era longe os vizinhos. Mas aí eu pensava, será o que Deus está querendo? Ali nós estávamos orando, buscava Deus, fazia vigília, só eu e Deus, outra hora eu chamava meus filhos para fazer vigília. Né? Então, quando pensa que não, a gente foi lá nessa casa para visitar. E lá tinha a irmãzinha muito humilde e as meninas dela. Era ela e 2 crianças, uma maiorzinha e outra menorzinha assim. E os filhos, acho que é mais ou menos, as meninas tinham 6 a 7 anos, talvez uma tinha 6, a outra tinha 7 a 8 anos, uma coisa assim. As meninas dela. E os filhos já eram tudo crescidos, os outros homens, as mulheres, tinha muito filho. Mas dentro da casa dele só tinha 2 rapazes e essas 2 meninas. E eles não eram crentes, só a irmã e a menina, as meninas que eram. Mas ele não gostava de crente, o irmão. E ele vivia muito, bebia, passava semana para a rua, bebendo, dormindo nas calçadas, nos pés das bananeiras, ele disse que dormia. Então ele andava com o bornal cheio de pinga. E aí então aquele homem mudou para aquele lugar, fugindo dos crentes, porque ele disse que ele já estava aborrecido daqueles crentes. Então ele mudou para aquele lugar para ficar bem longe, porque queria ver se esses crentes iam amolar ele. Aí dali não tinha jeito, que a mulher dele era muito humilde e tal, tanto que ela não tinha como ir nem para a igreja, porque ela morava naquele lugar, lá era muito difícil, não tinha condução para ir para a igreja. Então Deus é tão bom que preparou. Quando pensa, não, nós estamos lá, e aí ficamos sabendo que ele tinha fugido para lá, mudou para lá para não ver crente, para eles não amolar. Aí de repente escuta eu cantando aos meninos, orando e tal. E ele ia passando com o bornal cheio de pinga, acho que caiu, passando no arame. Aí meu marido disse que acudiu ele lá, as pingas dele lá, botando no bornal. Ele disse que ficou assim, meditando, mas crente não gosta de pinga, como é que ele está arrumando as pingas aqui para mim? Né? Disse que ele pensou tudo isso. Aí então Deus sabe como trabalhar. Ele fala de tantas maneiras, no mínimo detalhe Deus fala com a pessoa, quando ele quer falar, né? Já falou com ele sobre isso. Viu nós cantando, orando, eu e meus meninos, bendizendo a Deus, orando meio-dia, 6 horas da tarde, quando ele passava. Ele via a gente orando. Mas não é possível. Eu corri dos crentes e agora mudou uns crentes aqui para perto outra vez. Mas como é que pode?
Ele saiu da cidade para lá para ficar bem escondido dos crentes. Deus vai e manda o crente para lá, família do crente, para lá, para perto dele. Aí a visita que ele receberam é nossa, né? Aí até que um dia eu falei assim, chamei meu marido, vamos lá visitar eles lá, que essa hora, tardezinha assim, ele já chegou da roça. E essa hora, então, tem jeito de nós conversar, visitar ele, Irmã Maria, visitar as meninas, eles lá. E o rapaz deles, os dois rapazes, João e Arnaldo, parece. Eles cantavam para o mundo, né? Música caipira. Aí nós estamos lá, de repente fizemos a visita e oramos com aquele homem, cantamos um hino, leu a palavra do Senhor e ele chorando aceitou Jesus como Salvador, levantou as duas mãos chorando, chorando e aceitou Jesus como Salvador. E ele mesmo testificou. Disse, eu vi sair um vulto preto daqui, com a catinga de pinga, ele disse, e tomou nojo da pinga. Nojo. De tal maneira que naquela semana, ou outra semana que ele foi lá para Moçambique, comprar alguma coisa, e o povo ficava admirado, os companheiros dele de pinga, via ele passando longe. Uai, o que está acontecendo com o Lázaro? Passando longe. Uai, o que está acontecendo com ele? Todo mundo ficou admirado, né? Mas é a transformação que Deus fez na vida dele. Oh, glória, tá vendo o que Deus faz? Ele chorando, o diabo saiu e ele ficou chorando na presença de Deus, de alegria. A alma sentiu o refrigério. Aleluia, sentiu a alegria do céu. E o diabo saiu para sempre. Graças a Deus que ele tomou nojo, irmãos, nojo de pinga, de tudo quanto é bebida. E fugia dos que dizia eu quero ser companheiro dele. Aí ele foi pregar para esse povo, a família dele também, que mora em Séries, em Alma, para aí, mora a família dele, os irmãos dele, tudo. Ele foi pregar para esse povo todo. Ele tinha muitos filhos, tinha alguns que eram crentes. Então, esses rapazes também foram para os pés do Senhor. Hoje esse povo já gravaram, já não sei quantos CDs. É até neto dele, bisneto, cantam para Jesus. Você vê que essa é a semente aí, é a que gerou 100%, né? Oh, glória, tá vendo? Deus tem um propósito conosco, quando Ele põe nós no lugar. Às vezes, por causa de uma alma, Ele põe a gente no lugar, para salvar aquela alma. Daquela alma ali, foi rendeu-se. A família foi para os pés de Jesus, serve a Cristo. Não sei se é 9 filhos, se é mais que ele tem. Neto, bisneto. Até hoje ele vive na presença de Deus. Desculpa, meus irmãos, porque acho que é essa tosse proveniente do coração. E até hoje, sabe, esse irmão é crente, mora em Moçambique. Ele mora em Moçambique, Já mudou para Goiânia várias vezes, mas não gosta. Mudou. Agora estou devendo até uma visita a eles, que já estão idosos, muito idosos mesmo, e muito doentes. Mas graças a Deus que Jesus é tão bom que salvou a alma deles. Estão nas pés do Senhor Jesus, servindo a Cristo, dando frutos para o reino de Deus. Aleluia! E esse Deus é maravilhoso, que salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Aleluia! É só nós ficar na brecha, né? Então, Deus nos chamou para salvar as almas. E é doce salvar a alma, ganhar a alma para Jesus. Aleluia. Pregar essa palavra de poder. Glória a Jesus. É o que eu quero fazer. Ele diz que ainda na velhice darão fruto. Serão viçosos, né? Ainda darão fruto, serão frutíferos. Aleluia, Jesus, oh glória. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? A você, que Deus continue falando no seu coração. Muito obrigado pela sua atenção. Jesus te abençoe e te guarda. E fale mais e mais ao seu coração, hoje e sempre. Amém. E dê seu like, comente, peça a oração. Se você quiser a oração, pode pedir.
Que Deus abençoe você e sua amada família. E você testifica se você recebeu a vitória. Depois fale nos comentários, tá? E pode escrever e falar no seu nome, de onde você está falando. Deus abençoe.